Nesse ano, nós estamos comemorando os 50 anos da Faculdade de Educação e os 60 anos da Escola de Aplicação da FEUSP. E nós estamos aqui com a professora Isabel Galvão, que está nos dando gentilmente essa entrevista. Ela é ex-aluna da graduação, ex-aluna da pós e ex-professora da FEUSP e ex-diretora da Escola de Aplicação. Então a gente está aproveitando aqui para ouvir um pouco da história dela, da experiência. Ô Isabel, conta um pouco para a gente assim, do seu início, da sua trajetória, tanto na FEUSP quanto na Escola de Aplicação. Bom, então eu entrei na Faculdade de Educação como aluna da graduação em 84. Foi uma segunda opção de curso, porque antes eu fiz um ano de Direito e depois fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Educação. E quando eu estava terminando o meu doutorado, eu já estava dando aula, eu tive um contrato precário, uma vaga de substituição. E foi no ano de 1997, 8. E nesse período, a professora Miriam Krasiuschik, que era a diretora da Escola de Aplicação, me propôs se eu queria me candidatar a diretora da Escola de Aplicação. Nesse momento, a Escola de Aplicação estava com um novo regimento. Foi um processo encabeçado pela congregação da Faculdade de Educação e o pessoal da Escola de Aplicação. E nesse novo regimento, uma das modificações é que o diretor e o vice-diretor passavam a ser eleitos e podiam ser ou professores da Faculdade de Educação ou professores da própria Escola de Aplicação. Então, nesse processo, eles estavam procurando candidatos, pessoas que topassem assumir a direção da Escola de Aplicação. Havia já um candidato a vice, que era um professor da Escola de Aplicação, o professor Leandro, que ele era professor de Física. E ele tinha colocado como condição que houvesse um professor da Faculdade de Educação como diretor, já com a intenção de implicar mais a Faculdade de Educação na gestão da Escola de Aplicação. E então, nesse contexto, a professora Miriam me procurou para saber se eu estaria disposta a me candidatar. Aí eu fiquei um pouco surpresa com o convite, porque eu estava terminando, eu acho que estava assim, já tinha entregue a tese, estava para defender, mas estava ali dando aula, enfim, eu falei, por que não? Achei meio desafiante, mas topei o desafio e então eu formei uma chapa com o professor Leandro, éramos únicos candidatos, porque preciso dizer que os candidatos não abundavam, acho que assim, dirigir a escola era um desafio bem grande, então foi uma eleição unânime, foi tranquilo. E aí foi assim que eu caí lá, no meio assim não é de improviso, acho que eu pensei, refleti, quis mesmo assumir esse desafio. E então eu fiquei na direção de 98 até 2001. Eu fiz um mandato e meio na gestão da Escola de Aplicação. Sobre os projetos da Escola de Aplicação, acho que assim, meu primeiro desafio foi justamente que quando eu cheguei, era o momento de implantar um novo regimento. E esse novo regimento, de cuja elaboração eu não participei, implicava em várias mudanças. Por exemplo, a implantação do sistema de progressão continuada, a criação de um conselho de escola, enfim, dentre as que eu lembro, sim. Então, a primeira coisa foi criar essas instâncias, fazer um trabalho com os professores para ver como é que a gente implantava a progressão continuada no regime de ciclos, Então foi uma primeira coisa que me ocupou bastante na minha gestão. Aí, um outro eixo que direcionou bastante a minha atuação foi assim clarear um pouco o papel da Escola de Aplicação,
porque no cotidiano eu percebia que a gente fazia muita coisa, mas a gente não tinha uma rotina na forma de fazer as coisas e não tinha muita clareza para que direção tinha que ir, porque é uma escola que, em primeiro lugar, tem que dar escolaridade para as 700 crianças e adolescentes que são alunos. Mas, em segundo lugar, é uma escola que tem uma missão de aplicação, no sentido de gerar pesquisas e etc. Uma terceira missão importante da escola de aplicação é na formação dos futuros professores, os alunos, então, da Faculdade de Educação, para quem a escola de aplicação é um terreno potencial, um campo potencial de estágio. Então, para mim, assim, o segundo eixo da minha gestão foi tentar clarear essas missões e criar rotinas. Então, por exemplo, em relação às pesquisas, existiam vários projetos de pesquisa que eram feitos lá, mas a gente não tinha visibilidade, não estavam organizados, sabe? Era tudo meio disperso. Então foi aí que eu... Projetos de professores da escola? Aí que tá. Eu não sabia nem de quem eram esses projetos. Então aí eu fiz um projetinho de iniciação científica para a Érica Benvenuti, que era aluna nossa naquela ocasião, no curso de pedagogia. E o projeto da Érica foi justamente mapear as pesquisas que estavam sendo feitas, tentar analisar um pouco, fazer um balanço disso e apontar um pouco direções. E aí a gente constatou que boa parte das pesquisas não eram dos professores da Faculdade de Educação. Tinha pesquisa da medicina, da odontologia, da biociências e poucas pesquisas da Faculdade de Educação. Então a gente falou, bom, temos que tentar dinamizar um pouco mais a pesquisa na pesquisa de educação, na Faculdade de Educação. Então aí teve uma tentativa de estabelecer laços com os colegas, divulgar um pouco esse balanço e etc. Aí o segundo eixo, então, do que diz respeito à formação dos professores, então a oferta de campo de estágio, também a gente fez o seguinte, a gente tentou criar um percurso, porque era assim também, os alunos chegavam, falavam com um, falavam com o outro, e a gente não sabia bem que tipo de estágio era feito. Existia, assim, alguns vínculos fortes entre algumas áreas temáticas, alguns professores da da escola de aplicação, com alguns professores da Faculdade de Educação. E aí a coisa fluía bem, mas era uma coisa muito informal. E aí me parecia que era importante a gente dar uma clareada mesmo nesse percurso. Então a gente fez um pouco fizemos uma discussão e tudo para tentar criar eu não sei se a palavra certa é um protocolo, mas um encaminhamento. E aí eu lembro que eu fiz algumas reuniões com os professores da Faculdade de Educação para divulgar isso. E aí assim, os alunos chegavam, a gente sabia melhor como receber, o que fazia, e tinha mais um registro do que era feito, etc. Então essa coisa de dar, para mim foi uma coisa que me ocupou bastante, no sentido de dar visibilidade interna e externa. E organização. Organização, exatamente. Exatamente. Nessa linha, eu acho que eu dediquei muito da minha gestão, que não era na gestão direta, aquilo que não era na gestão direta com professores e alunos, era muito nessa parte daquilo que era mais ligado à dimensão aplicação da escola de aplicação. Certo. E então ainda nessa linha, por exemplo, foi a questão também de criar mais laços, mais vínculos da escola de aplicação com as instâncias da Universidade de São Paulo, do campus. Então, até tem uma questão aqui que eu queria te perguntar, essa relação da escola de aplicação com a FEUSP e com a USP mesmo. Então, a relação com a Faculdade de Educação, ela era uma preocupação nossa mesmo, né, de como consolidar. Tá. E aí tinha uma coisa que era muito favorável, que era o apoio enorme que a gente tinha da professora Miriam Krasilchik, que era a diretora da época, que tinha como um ponto de honra da gestão dela, assim, dar todo o apoio para a escola de aplicação. Então a gente trabalhava muito junto, assim, ela tentava conseguir tudo o que ela podia do ponto de vista da infraestrutura, mesmo mobilizando justamente outras instâncias da universidade em termos de financiamento. Nesse sentido do financiamento, a gente tinha um vínculo também muito bom com o reitor da época, que era o professor Jacques Markovitch, que também
primeiro, ele tinha um bom vínculo com a professora Miriam. E também ele dava uma importância muito grande à escola de aplicação. Então ele recebia, sabe? Ele tentava agilizar alguns pedidos. Porque é importante a gente saber que a escola de aplicação é um pouco um ET na USP, né? Ela não tem assim... enfim, a USP é uma universidade com estudante, com uma rotina de atender unidades de ensino superior. Então, não tem, a escola de aplicação depende muito de vínculos que você cria com essas instâncias. E eu lembro que uma vez a gente fez um café da manhã, que foi a iniciativa da professora Miriam, que estava precisando de muita coisa, salas para serem reformadas, equipamento informático, etc. Então ela convidou os diretores de unidade, que são reputadas mais ricas da USP, para um café da manhã, e eles visitaram na escola. E aí mostramos o que precisa para visitar e para ver, passar o chapéu mesmo, né? Sim. E eu lembro que a gente conseguiu. Estamos precisando. A listinha. Exatamente. Então era assim, muito laborioso tudo isso, né? Uma outra parceria que eu acabei de lembrar também, é que eu tinha um apoio também que era muito querido, era o professor Zé Mário Azanha. Porque como ele tinha um vínculo muito histórico e forte com a escola de aplicação, houve vários momentos que eu tinha alguma dificuldade. Eu lembro que em relação ao regimento novo que tinha sido feito e tudo, e aí eu vinha conversar com ele, e ele sempre com com o recuo histórico que ele tinha, né, e sempre tinha algum conselho muito sensato para dar, para ver que decisão tomar, como entender determinada situação. Então foi um apoio assim que não era cotidiano, né? Porque eu não ousava incomodá-lo cotidianamente. Conselheiro, que foi muito legal, assim, poder ter a escuta e os conselhos dele no tempo que eu tive lá, foi bem bacana. Do ponto de vista assim da gestão mais interna, eu lembro que a gente fez um trabalho legal graças à chegada de uma pessoa que foi muito importante na gestão interna da faculdade, na escola de aplicação, que foi a Cristina Pereira. A Cristina Pereira, ela trabalhava no HU como assistente do professor, esqueci o nome, do diretor do... A Cristina Pereira trabalhava como assistente do diretor do HU na época. Sim. E aí ele saiu da direção e ela quis uma mobilidade. E aí a professora Miriam, quando soube que a Cristina estava procurando um outro lugar para ir, e que a gente estava com um déficit de secretariado muito grande na escola de aplicação, estava assim, com muito pouco apoio, ela propôs para a Cristina vir para a escola de aplicação. E a Cristina, ela é Isabel Cristina Pereira, ela é maravilhosa, uma pessoa de uma competência absoluta, e a gente fez uma duplinha muito potente, assim, porque a Cristina, ela faz, e ela tem uma visão de gestão muito legal. Então a gente pôde, por exemplo, fazer perfil, eu não sei como a gente fala assim, ficha de cargo, descritivo de cargo de vários funcionários que não tinham. Então assim, inspetor de aluno faz o que nessa escola? Fazia o que dava. Aí a gente fez descritivo do cargo para ver o que tem que fazer, faz através de reuniões, a gente tudo começou discutindo com as pessoas o que você faz, mas o que é para fazer diferente, e documentou, registrava, sistematizava isso tudo. Conseguimos novas vagas para inspetores de alunos também. E o que era legal da gestão da Cristina é que ela tinha um talento muito interessante em identificar justamente talento nos funcionários. Então, por exemplo, ela identificou pessoas que estavam ali meio subutilizadas, com funções muito aquém daquilo que elas podiam fazer, formava as pessoas e fazia elas progredirem. Eu lembro da Zoraide, a Zoraide que ela ficava na cópia xerox, eu acho, ela era super subutilizada. E a Cristina falou, bom, Zoraide, se a gente aperfeiçoa isso, você não quer virar assistente de secretariado, não sei o quê? E eu sei que a Zoraide ficou super valorizada e começou a fazer uma tarefa muito mais complexa, que resolveu um problema para a escola e foi uma coisa valorizante para ela. Ontem, comentando com o professor Marcos, nosso colega Laneira, que é o atual diretor da faculdade, ele disse o seguinte,
Entre as muitas ações que ela promoveu, eu destacaria a transição tranquila para que a Escola de Aplicação tivesse a candidatura de uma chapa composta por professores da Escola de Aplicação, o Vanderlei e o José Carlos, ainda em atuação. Então, o primeiro mandato eu tinha como vice o professor de Física, Leandro. No segundo mandato, eu formei uma chapa com o professor de História, Vanderlei Pinheiro Bispo, que na ocasião, enfim, que ele tinha propostas interessantes e a gente formou uma chapa de continuidade. Então, a gente ficou um ano dirigindo juntos a escola. E aí, quando eu encerrei meu mandato, que eu terminei antes porque estava muito custoso de conciliar a direção da Escola de Aplicação com as minhas tarefas como professora e pesquisadora da faculdade, nesse momento de transição, o José Carlos, professor de Geografia, que também tinha uma atuação importante na escola, formou uma chapa com o Vanderlei e assumiu a direção da Escola de Aplicação. E depois deles, outras chapas formados por professores oriundos da escola foram eleitas e foram formadas. É um pouco difícil assim a gestão da Escola de Aplicação. Na verdade, o vínculo da Escola de Aplicação com a Faculdade de Educação, ele é complexo, porque por um lado é um mundo à parte, né? Porque assim é muito diferente você estar nos corredores da Faculdade de Educação e muito diferente você estar nos corredores da Escola de Aplicação, onde você tem crianças, adolescentes, funcionários, pais, mães, estagiários, enfim, é uma outra realidade. E ao mesmo tempo, então a Escola de Aplicação tem demandas que são muito próprias de uma escola e que às vezes são difíceis de entender por uma unidade de ensino superior, porque são de outra natureza. E a Escola de Aplicação, por um lado, ela se beneficia do vínculo, do apoio, mas por um lado eu acho que é complicado a falta de autonomia. Por exemplo, a gente não tem um orçamento próprio. Na minha gestão eu tive muita sorte de contar com o apoio da professora Miriam, mas eu nunca soube assim, bom, eu tenho quanto para gerir essa escola? Não existe esse número. Então, assim, até como diretor, a gente fica um pouco infantilizado, porque você não tem visibilidade, fica sob a tutela. Direção da então, é uma relação bem complexa, sabe? Então, eu acho que, assim, essa alternância que a gente constata entre diretores oriundos da própria escola e diretores oriundos da faculdade, ela se explica, entre outras coisas, por essa natureza muito complexa da relação entre as duas instituições e essa falta de autonomia dessa escola, que é uma escola pública, atípica, dentro da universidade. Então é uma coisa assim, que por um lado é fonte de riqueza, mas é uma fonte de complexidade e que causa bastante desgaste para quem está ali no cotidiano. Então, assim, os professores da Faculdade de Educação, como eu e outros colegas que assumiram essa tarefa, eu acho que a gente traz como vantagem o fato da gente estar vinculado à faculdade, portanto, fazer melhor a ponte da Escola de Aplicação com a escola. Mas a gente tem a dificuldade que é o seguinte, é muito complicado conciliar. Então, um professor da faculdade que vá para a Escola de Aplicação, ele tem a sua carreira de professor pesquisador, de certa forma, interrompida. Quando eu iniciei a minha gestão, eu tinha acabado de defender o doutorado. Então, eu não me credenciei na pós, eu demorei 3 anos para me credenciar na pós. E nos primeiros anos eu dava aula carga completa. Foi só depois que, graças ao apoio da professora Miriam, a gente conseguiu que a congregação aprovasse que o professor da faculdade que fosse eleito diretor da escola pudesse ter uma dispensa da carga didática. Não porque a gente não queira dar aula, é simplesmente porque é incompatível, né? Porque assim, a direção da Escola de Aplicação é diferente, inclusive, da direção da faculdade. O diretor de escola tem que ter uma presença física. Se o diretor não está lá, dá uma insegurança para a escola. Não funciona, é uma presença
física, tem que estar lá, os alunos têm que te ver, os pais têm que te ver, senão parece que a escola está sem navio. Então, assim, é muito complicado, para mim foi muito desgastante no início eu estar lá e ao mesmo tempo a carga didática, enfim, então é muito, muito, muito cansativo. Queria te perguntar sobre as dificuldades, você já começou a falar, tem mais alguma que você queira citar, assim, que você se lembra? Eu acho que as dificuldades, elas têm a ver, algumas eu já citei, né, referentes ao estatuto da escola, do ponto de vista dessa pertencimento e falta de autonomia, do ponto de vista, então, da direção, essa questão de acumular a carreira de pesquisador e professor com a direção. Uma terceira dificuldade, eu acho que diz respeito ao próprio imaginário em torno da escola de aplicação. Porque é uma escola que ela desperta muitas expectativas diferentes e antagônicas. Quer dizer que a gente é uma escola que, sobretudo por parte da comunidade, há uma concorrência muito grande, né, que tem assim, uma reputação e tem um desejo de poder colocar o seu filho numa escola pública que, apesar das suas dificuldades, funciona melhor que muitas escolas públicas da rede. Funciona melhor e que tem a áurea de ser USP e etc. Só que assim, o que a gente percebe é que por conta dessas expectativas elevadas das pessoas, seja sobretudo da comunidade, mas também dos membros da comunidade USP ou comunidade FEUSP, elas podem ser muito antagônicas. Então, para algumas pessoas, a escola de aplicação é a escola de proximidade, a escola prática, onde é que está pertinho, né, já concilia com o seu trabalho, etc. e tudo bem. Para outras pessoas, a escola de aplicação é um passaporte para a Universidade de São Paulo. Acham que porque você vai na escola de aplicação, seu filho vai entrar na USP. O que não é bem o caso. É longe de ser o caso. E para outras pessoas, a escola de aplicação é a escola experimental, a escola da inovação, etc. E a cada vez essas expectativas podem ser muito apaixonadas. Então eu lembro que na minha gestão eu senti um pouco essa dificuldade de conciliar. Isso, né, estou falando muito por parte dos pais, né, que colocam as crianças lá. Então, em alguns momentos, essas expectativas podiam ser um pouco antagônicas e era um pouco complicado de criar um caminho comum, sabe? Assim, qual que é a nossa cara? Que tipo de escola a gente é? Né? Então, acho que isso é um trabalho mesmo de médio prazo, de longo prazo e talvez um trabalho permanente, né, de estar discutindo, refazendo essa questão. Sim. Ô Isabel, assim, você tem alguma história para contar para a gente? Alguma coisa, né, que você se lembre, que tenha te marcado? Ou mesmo alguém lá da escola de aplicação, professor, ou coordenador, ou aluno, pai de aluno, alguma coisa assim? Eu tenho medo de criar injustiças, de falar de alguns e esquecer de outros. Mas eu estou lembrando de um outro projeto que a gente fez que eu achei importante também, que foi a construção de regras de convivência na escola. Porque num dado momento do meu mandato, foi no começo, eu acho, tinha muita queixa que vinha principalmente dos professores. De que havia muita indisciplina, que tinha muito problema em sala de aula e etc. E aí a gente percebeu que para os alunos as regras não eram muito claras. Então a gente fez um trabalho de discussão das regras com os alunos. Então primeiro um trabalho com os professores e aí eu lembro que a gente dividiu os professores e aí cada professor fazia um debate com a sua sala e aí os alunos escreviam o que eles achavam que podia, né, o que pode, o que não pode na escola. E aí a gente fez com o resultado das crianças, das regras, a gente criou um pouco um livrete que condensava um pouco as coisas e pegando também o que a gente achava, discutiu o livrete e tentamos, que era o manual, acho que era o manual de regras de convivência, acho que é assim que a gente chamou.
e também aí distribuímos, fizeram uma discussão de distribuição, discutimos também o que acontecia com quem não criava regra. Eu lembro que nessa ocasião a gente chamou também um colega professor da psicologia, o professor Yves Delatay, que discutia muito a questão de limites e tudo para ele fazer um trabalho com os professores. E eu lembro... O seu próprio trabalho, né, de doutorado, porque você trabalhou com conflito. Então exatamente. Você acabou um pouco, né? Sim, acho que a preocupação vinha um pouco também por aí, sim, essa sensibilidade que, né, precisava ver quais são as regras e clareá-las, esclarecê-las. Então isso foi um trabalho legal. Tenho muito boas memórias também dos estudos do meio que eles faziam na escola de aplicação, que era um trabalho já tradicional lá, tocado pelos professores da área de história, geografia e filosofia, e eu acho que ainda realizam um trabalho desse tipo, e é uma coisa que dava assim, uma identidade para a escola, e muito, muito bacana, porque eles sempre, né, em alguns anos escolares, no Fundamental 2, escolhem destinações interessantes, tem um trabalho de pesquisa prévia pelos professores, e os alunos vão aos estudos e depois tem todo um trabalho posterior. Eu lembro, por exemplo, uma vez que teve uma performance que foi organizada pela professora de teatro na época, não sei se ela está lá ainda hoje, a professora Dirce, e que veio depois de um estudo do meio que os alunos fizeram num acampamento, o assentamento do MST. E aí eles fizeram uma performance, foi uma coisa super emocionante. Então eu lembro que os estudos do meio eram assim, muito difíceis de realizar porque tinha um custo. E esse custo justamente difícil de obter o financiamento, difícil de fazer entender a pertinência do trabalho, a necessidade, né? Mas enfim, que eu acho que tinha um envolvimento dos professores da área, né? O professor, o Vanderlei, o Zé Carlos, a Jussara, eu lembro que eram bem envolvidos com isso. Enfim, isso é uma boa memória que eu tenho também. Assim, pra gente finalizar, queria te perguntar o que você acha que significou para você essa passagem assim, para sua vida profissional, pela FEUSP, pela Escola de Aplicação. Então, eu acho que assim, eu aprendi muito na escola de aplicação, acho que assim, aprendi muito sobre o que é o cotidiano de uma escola, porque eu já tinha vivido o cotidiano de escola como professora, mas nunca tinha vivido como diretora, e aprendi o quanto é um papel necessário e um papel difícil, sobretudo quando a escola acumula dimensões outras que o ensino. Do ponto de vista teórico, acho que me ensinou a questão da importância dos vínculos da escola com o território no qual ela se insere, que foi um eixo de pesquisa que eu acabei aprofundando para lá, e que no caso da escola de aplicação, o território era o campus da USP. Se eu tivesse continuado lá, eu teria ampliado isso, porque assim, para mim ficou faltando criar vínculos com o entorno, o bairro, por exemplo. A gente não chegou a fazer um trabalho com a Sanremo ali, e se eu tivesse continuado, acho que eu queria estender, sabe? Mas não deu tempo. Sim. Mas isso foi uma coisa que foi importante. E, enfim, acho que foi basicamente isso. Mas deu para também, tirei o saldo foi também um certo esgotamento, né? Foi um esgotamento de achar que um desafio desse não tão cedo. Até hoje eu não repeti a dose. Até hoje eu evito grandes cargos de responsabilidade que eu, enfim, vou de leve. Mas o saldo é muito positivo. Então teve assim na minha gestão, graças à parceria, o apoio e a competência da Cristina, que chegou depois de mim, uma organização também do ponto de vista do funcionamento da equipe logística da escola, né? E outra coisa que eu esqueci de falar também, que os vínculos com os serviços da USP, que era essa ideia, bom, como é que a gente está nesse campus, como é que a gente pode aproveitar ao máximo possível os serviços do campus? Então, por exemplo,
até então, a parte de perfil socioeconômico dos alunos era feita na orientação. Então, era a orientação escolar interna, a escola que gerenciava os apoios financeiros para ver quem que não tinha recursos, para às vezes pedir ajuda para a associação de pais, etc. E aí a gente avaliou que seria interessante pôr o COSEAS, que tem uma equipe de assistentes sociais, para externalizar um pouco isso, no sentido de ficar uma coisa menos doméstica, menos constrangedora às vezes para alguns pais, etc. Então, a gente fez uma parceria, o COSEAS fazia o estudo socioeconômico dos pais que precisavam, fizemos parceria com o Sinusp, também fazia sessão de cinema no Sinusp, enfim, várias coisas que a gente fez nesse sentido. Um projeto que eu lembro especialmente, que me entusiasmou bastante, foi o projeto de mudança do uniforme da escola, que eu acho que várias pessoas lembram, porque foi assim, as crianças, os alunos me reivindicaram, eles tinham um uniforme antigo que já datava de vários tempos, e eles vinham assim, ai professor, esse uniforme é muito feio, a gente não gosta do uniforme. E o que era curioso é que a maioria não queria que não houvesse uniforme, que poderia ser uma reivindicação possível, né? A gente quer sem uniforme. Mas eles não eram contra o fato de ter uniforme, eles eram contra aquele uniforme. Então eu falei, bom, então vamos mudar o uniforme. Mas como que a gente pode fazer para mudar o uniforme num processo mais interessante? Aí a gente inventou um concurso em parceria com a FAO. Com a FAO. E aí eu acho que, enfim, com a FAO e a equipe de comunicação do áudio da Faculdade de Educação. Então, a Tânia participou diretamente, Lili também participou, de montar uma equipe, porque a gente fez um concurso. Então, como que foi? A gente fez uma parceria com a FAO, e na FAO o nosso interlocutor, que foi nosso parceiro, foi o professor Silvio Dvorek. E aí a gente fez um ateliê para as crianças da escola fazerem pinturas. E esse ateliê foi animado pelo Silvio e alunos da FAO. E a ideia era já, bom, quem quer participar do novo logo para o uniforme da escola de aplicação? Então houve esse ateliê onde as crianças, monitoradas pelo professor da FAO e seus estudantes, fizeram o que queriam, como pinturas, etc. Essas pinturas das crianças da escola de aplicação foram expostas na FAO e criamos um edital de um concurso para estudantes da FAO, onde o objetivo era criar um logo com várias aplicações para o novo uniforme da escola de aplicação. E esse logo tinha que ser inspirado nos desenhos das crianças. Ai, que legal. Exatamente. E aí fizemos o concurso, foram vários projetos da parte dos alunos da FAO, foi assim, houve uma adesão legal, e aí a gente foi, não lembro que ano foi, se foi 99 ou 2000, a gente fez um júri, justamente, onde tinha o professor da FAO, eu, o pessoal do áudio, da equipe de comunicação da faculdade, e a gente escolheu 3 propostas de alunos da FAO. Aí eles fizeram pôster, algumas aplicações, e no dia da volta às aulas desse ano estava tudo fixado na escola, então os alunos chegaram, tinham 3 propostas para o logo e eles fizeram uma votação. Aí eles que votaram. Eles que votaram, aí o mais votado é que ficou como chama, o uniforme. A mãozinha, não sei se ainda e que tá durando até hoje. E aí fizeram várias aplicações. E eu adorei fazer esse projeto, porque assim, foi uma coisa que juntou uma demanda vinda das crianças, porque não estava na nossa pauta, foi realmente uma pauta que as crianças trouxeram, juntou essa preocupação de otimizar, de potencializar o recurso que a gente tem estando no campus, portanto fazer parcerias com outros institutos e com outros alunos, né? E assim, as crianças que tomaram, os alunos da escola que escolheram. Não, isso foi um episódio que me surpreendeu muito quando eu estava na direção, que os alunos começaram a vir pedir que eles queriam cantar o hino. E eu não entendia bem esse pedido, porque para mim cantar o hino e hastear a bandeira era coisa da ditadura militar.
Então, assim, né, uma coisa que na época as escolas públicas, né, hasteavam a bandeira e tal. E então, no começo eu reagi com muita, com muita rejeição, mas os pedidos vinham, não, é legal cantar o hino. E aí eu conversei com a professora Miriam, o pedido chegou na professora Miriam, e aí, não, por que não? Mas por que não? Mas e se a gente, que sentido que a gente pode dar para isso, né? Hastear a bandeira quando? Que data? Aí a gente pensou em fazer uma cerimônia no Dia da Consciência Negra. Olha. E chamar um pessoal, uma roda de capoeira, para fazer junto com o hasteamento da bandeira. E foi muito emocionante, porque aí os alunos estavam assim, muito felizes de cantar o hino, e aí teve a roda de capoeira, todo mundo sabia o hino. Eu não sei o hino até o final, no final eu enrolo a língua, mas e aí fez a capoeira, jogamos capoeira e foi aquela coisa, mas me surpreendeu muito, foi assim uma experiência interessante, porque como se atende às demandas dos alunos, né? Então esse contato com os jovens, eu não sei se é porque para eles a coisa do hino é mais ligada ao futebol, então eles davam um outro significado. Então esse exercício de você ressignificar coisas, né, que na sua cabeça, nas suas representações, no caso a minha, tinha um outro significado e que de repente você escuta, discute, reflete, partilha, compartilha com outros e como criar um outro evento que possa atender a demanda e ressignificar alguma coisa. Isabel, quero te agradecer, dizer que vai ser muito importante sua entrevista, acho que para a escola de aplicação, para a FEUSP e também para diretores de escola pública. Eu acho que ela ajuda muito a pensar esse lugar de diretor. Tá, obrigada. Então,